Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Letra E. Esta foi a segunda canalização realizada em Israel em 30 de setembro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, eu afirmarei que não há pergunta, ou não há questionamento sobre onde eu estou, ou o que aconteceu esse dia, ou o que foi experimentado, está sendo experimentado até agora. Dizer que é belo, há algo, não é? Com relação a observar seres humanos, falar de sua própria forma, com a fonte criativa. Ter uma dedicação que dura uma vida inteira sobre aquilo que eles acreditam, sobre o Deus único. O Deus deles, seu Deus histórico, que é belo para eles e para vocês. Nós continuamos com uma série de letras. Esta será um E. E significará a energia da região. Agora eu quero ser cuidadoso aqui, que vocês compreendam para onde estou indo. E o que eu falarei rapidamente agora é diferente do que você possa imaginar. Eu não disse a energia de Israel, pois as fronteiras aqui mudaram ao longo do tempo. E é isso que vocês aprenderam até mesmo hoje. Quem conquistou quem, quando, por quê e o que aconteceu. Quantos templos, o que foi, o que sobrou. Tudo se trata de história humana. Eu quero falar sobre a região e o que aconteceu aqui. Eu quero falar sobre os israelitas, os judeus históricos e o que aconteceu aqui. Eu quero falar sobre Abraão e o que aconteceu nesta região. Se você observar alguns dos ditados que vocês talvez tenham ouvido, tanto nas Escrituras e também das pessoas mais sábias, que estão fora também das Escrituras, eles usaram a palavra escolhidos quando eles falam sobre os judeus. E eu direi que eles estão corretos. E não é da forma como vocês pensam. Mas os judeus foram escolhidos para dar à terra algo que eles não tinham. E aconteceu aqui, nesta região. Eles trouxeram e reuniram filosofias. E eles descobriram o Deus único. O que vocês chamam de uma terra monoteísta é devido ao que aconteceu nesta região. Eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. Então os judeus deram à terra a ideia do Deus único. Isso se espalhou. E por isto, eles pagaram de tantas formas como os escolhidos para reunir a terra e ter uma crença monoteísta. Deixe-me perguntar a vocês, de onde vocês vêm? No que seus pais acreditam, no que você acredita? Há muitos ou apenas um? Por todas as terras de onde vocês vieram, geograficamente, de onde quer que você tenha vindo, há um único Deus. E aconteceu devido ao que aconteceu nessa região. De fato, os escolhidos foram escolhidos para dar ao planeta uma unidade que o planeta continua a compreender e a desfrutar até hoje.
Aquela unidade é a unidade do Espírito. Eu falo para vocês a partir da fonte criativa para uma terra monoteísta devido ao que aconteceu exatamente aqui. É isto que aconteceu. A linhagem de Abraão é o que aconteceu. Se tornou a linhagem realmente do planeta espiritualmente. Isso que eu quero dizer a você. Talvez seja um pouco diferente do que você pensa. Esta unidade agora tem uma oportunidade de se expandir. E novamente, isso cai sobre os escolhidos. E vocês me ouvirão falar sobre isso mais, quando o tempo for correto. E aqueles que ouvem a isto agora poderão compreender para onde estou indo. Que nesta nova energia, ao longo do tempo que demorará para crescer, para amadurecer dentro dela, para que os sistemas de crença mudem-se dentro dela, os escolhidos da linhagem de Abraão serão então terão a tarefa de criar a unidade na terra deles com os inimigos, seus inimigos e com suas fronteiras. Novamente, eles darão a vocês algo. Eles são aqueles que precisam fazê-lo. Eles são posicionados para isso, estão prontos para isto. Isso é para unir, desta vez, a paz na terra. E talvez mudar as coisas como vocês as veem aqui hoje. Com os muros que estão aqui, as diferenças, as frustrações. Chegará um tempo, meus queridos, quando essa terra, que tem sido a mesma por milhares de anos, irá literalmente sair da mesmice. E vocês verão transformações, serão pequenas, serão compaixão um com o outro, e será algo pequeno, um a um, e então crescerá. A ideia de fronteiras serem abertas devido à confiança que nunca aconteceu. Isto acontecerá. Isto é parcialmente porque vocês estão aqui. Vocês estão plantando as sementes de uma consciência e vocês estão aprendendo sobre os escolhidos. O que eles fizeram, o que eles farão. Eles farão isso porque vocês estarão apoiando a eles 100%. E porque vocês não vivem aqui, vocês vão para casa. E vocês deixam para os escolhidos. Esta é a tarefa dos israelitas, os antigos e os novos. E é isto que nós sempre dissemos. Por 26 anos, nós estamos aqui agora e nós fazemos a afirmação novamente. Neste ano, depois de todo este tempo, nesta nova energia, conforme vão os judeus, assim vai a terra. Ouçam a isto. O que você fará com isto? Eu quero que você leve essa mensagem para casa, para cada um que você encontrar. Eu quero que você leve isso em seu coração, sobre a tarefa que eles devem realizar. Eu quero que vocês se lembrem das faces. Eu quero que vocês se lembrem das roupas. Talvez não seja o que vocês pensam ou o que vocês fariam, mas eu quero que vocês se lembrem da compaixão que eles têm pelo Deus deles. Isso começará a mudar com a compaixão que eles têm pela humanidade e o Deus dela. Deus está dentro de vocês. Esta é a letra E. E assim é.
Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. I say it often. Digo isto muitas vezes. I know where I am. Eu sei onde estou. If you haven't seen this before, Sim, nunca viram isto antes. you may have difficulty Talvez tenham dificuldade in separating the voice from the man who was here before em separar esta voz do homem que esteve aqui anteriormente and what you hear now. e aquilo que estão agora a ouvir. Spirit honors humanity. O Espírito honra a humanidade. And as we have said often, E tal como dissemos muitas vezes, we use that which is the human being to give the messages. utilizamos aquilo que é o ser humano de forma a dispensar as mensagens. All through history it has been this way. Sempre foi assim ao longo da história. All of the energies of divinity in the past, Todas as energias divinas do passado, through all of the voices of the masters, através de todas as vozes dos mestres, all the information that has been brought to this planet toda a informação que fizemos chegar até ao planeta has been through a human. chegou através dos humanos, It honors that which is the God inside. honrando aquilo que é Deus, o Deus interno. And so you may think that this is odd or strange or weird, Por isso isto pode parecer-vos estranho ou esquisito, and we want you to hear it yet again. mas queremos que escutem mais uma vez It's beautiful. que é algo de belo, It's common. é algo comum, It's the way of it. é a forma como funciona. And it doesn't have to happen with a man on a stage E não precisa de acontecer com um homem num palco or a woman teaching. ou uma mulher a ensinar, It can happen with you. pode acontecer a todos vós. Any messages you get of any kind Qualquer mensagem que recebam, seja de que qualidade for, that you know are not from you, que saibam que não vem diretamente de vós. perhaps that are beautiful, Talvez mensagens belas, empowering, empoderadoras. that's the God inside. Quem fala então é o Deus interno. All of you have the ability to channel E todos vós têm a capacidade de canalizar, in one way or another. de uma forma ou de outra. Each of you has a different path Cada um de vós tem um caminho distinto, that is honored by God. honrado por Deus. So what you hear now E aquilo que escutam agora is from the other side of the veil. chega-vos do outro lado do véu. My partner, he steps aside E o meu parceiro cede-me lugar and lets me come in e permite-me chegar and greet you yet again. para vos cumprimentar mais uma vez. Dear ones, are you aware of your history? Meus queridos, vocês conhecem a vossa história? In these short messages, Nestas curtas mensagens, which my partner has called mini channel, aquilo que o meu parceiro tem chamado de mini canalizações, we give very little teaching. ensinamos pouca coisa. Instead, we want to give you messages Preferimos dar-vos mensagens that are close to you. que sejam pessoais. I know where I am. Eu sei onde estou I know who you are. e sei quem vocês são. We have said it before. E já o dissemos anteriormente, Many times. muitas vezes. Those in this room Aqueles que estão nesta sala and listening e que vão escutar are known to God. mais tarde são conhecidos por Deus. Do you believe that? Acreditam nisso? Have there been those who've told you otherwise? Terá havido pessoas que vos tenham dito o contrário? That perhaps you have to climb out of a box Talvez tenham que sair de uma caixa or do something ou unusual fazer algo de estranho? or repeat and repeat Ou and repetir repeat vezes sem conta, in order to be heard by the divine. de forma a que Deus vos escute? I want you to start using some spiritual logic. Quero que comecem a utilizar a lógica espiritual. If you're a parent, Se vocês têm filhos, you know how you feel about your young children. vocês sabem o que sentem em relação aos vossos filhos pequenos. You know you have greater wisdom than they do. Sabem que são mais sábios do que os filhos. And you watch them and love them. E quando olham para eles, amando-os, Would you limit their ability to talk to you? será que vocês restringiriam a sua capacidade de falar convosco? When they're in distress Quando eles estão or the aflitos, child is in ou trouble quando a criança tem um problema and calls out to the mother, e chama a mãe. let me ask you, mother, what would you do? Oh mãe, o que é que faria? I'm sorry, you have to climb numbers of steps Não, before não, I listen primeiro to tens you. que subir muitos degraus até eu poder falares comigo. I'm sorry, I'm busy now. Agora eu não tenho tempo para ti, filho. I'm sorry you're going to have to visit this person to talk to Primeiro me. tens que falar com o intermediário até poderes falar comigo. Good luck. Boa sorte. That wouldn't be mother, would it? Isso não parecia uma coisa de mãe, pois não?
Now follow this spiritual logic. Então sigam a lógica espiritual. The human being's love for a child O amor de um ser humano pela sua criança is just a small example é apenas um pequeno exemplo of the love of God for you. do amor que Deus tem por vós. And when you are frustrated E quando se sentem frustrados and you want to speak to that which is the creative e source, querem falar com a fonte criadora, we're there. nós estamos lá, We're interested. interessados no que We têm a want you to dizer. take our hand. E queremos que nos deem We a want you to mão. feel everything E que that is sintam. inside that is worth feeling. Tudo o que têm dentro que é suposto que é bom sentirem. And so often you don't. E muitas vezes não o fazem. There's a box that you create Criam caixas that separates you que vos separam from the multidimensional you. do vosso eu multidimensional. Humans are in 3D. Os humanos existem em 3D. Everything that you experience Tudo o que experienciam is in a human reality. existe numa realidade humana. It's not an issue. Não é um assunto To be 3D. que se possa existir em 3D. Rephrase that. Dizendo de outra forma, Dear ones, we understand your reality. nós conhecemos a vossa realidade. This is the reality of survival. É a realidade da sobrevivência. There's nothing wrong with it. E não há nada de errado com isso. But you got to learn another one too. Mas têm que aprender uma outra realidade. There is what we will call a God reality. Porque existe aquilo a que podemos chamar a realidade de Deus. It is E multidimensional. que é multidimensional. It's a reality that you have to learn to see and expect and feel. É uma realidade que há que aprender a esperar que ela exista e aprender a senti-la. So let's practice. Portanto, pratiquemos. Here you sit. Aqui estão sentados, Is this real or not? a pensar: será real? Não será? Use your discernment. Usem o vosso discernimento. Be wise. Sejam sábios. Don't believe it because I'm in a chair and I say believe it. Não acreditem simplesmente porque está aqui alguém na cadeira a dizer para acreditarem. Using your spiritual discernment Usem o vosso discernimento espiritual and that which you have that's God inside. e usem e recorram àquilo que é Deus dentro de vós. Do you feel the compassion that's in here? Sentem a compaixão que está nesta sala. Do you feel the love that is building in here? Sentem o amor que começa a aumentar aqui. Do you feel cared for? Sentem-se amados, Because you are. porque são. You are. Vocês são. And if you don't feel these things, E se não o conseguem sentir, I ask you, pergunto-vos: do you want to? querem senti-lo? Is it possible Será possível? that the intellectual part of the human that builds the boxes of reason Que a parte intelectual do ser humano que cria as caixas da razão are so active são tão ativas that they won't let me in? que não me permitem entrar, They won't let the Creator in. não dão espaço ao Criador. And this is normal. E é normal. And that is what is changing. E é isso que está a mudar. There are many here Há muita gente aqui who have come to look, que veio simplesmente ver o que é, de que é to que se sense tratava, it, to feel sentir, it, discern whether it's real or not. discernindo se isto é real ou não. And you're the ones I'm talking E to. é para vocês que eu vos estou a falar agora. I want you to feel it for yourself, Quero que sintam-no, vós próprios. that this message is real. Saibam, sintam que esta mensagem é real. It comes from a place that is ancient. Chega-vos de um lugar que é muito antigo, It is beyond anything you can que imagine fica para além de tudo o que consigam imaginar, before the creation of the universe itself. que existia mesmo antes da criação do próprio And universo. the beauty E a beleza is that you were there. é que vocês estavam lá. The soul of the human being, A alma do ser humano, when they're not human, quando não está no corpo físico, is the soul of the universe. é a alma do universo. You were here Vocês estavam aqui in a way that you cannot even de conceive, uma forma que nem sequer conseguem conceber. not as a single corporeal entity, Estavam aqui não de uma forma corpórea e singular, but part of the beauty of a multidimensional God. mas como fazendo parte da beleza multidimensional de Deus. That which is your higher self, Aquilo que é o vosso eu superior, which you're starting to feel and get in touch with, estão a começar a sentir e a comunicar com Ele. is not separate from you. Não está separado de vós. It's the real you. É o verdadeiro vós. And that is what you're getting in touch with right now. É quem vocês são e é com Ele que estão a começar a comunicar. I'm Cryon. Eu sou Cryon.
I'm part of a bigger energy. Faço parte de uma energia maior, An energy that you are part of also. da qual vocês também fazem parte. There is a veil that disguises it all, Há um véu que disfarça tudo isto, so that you would have free choice to say no. de forma a que vocês possam exercitar a vossa liberdade de escolha e And the dizer não. reasoning behind this E o raciocínio por trás disto is spiritual logic. é a lógica espiritual, That you would discover it for yourself, de forma a que descubram por vós próprios, that you wouldn't be talked into it, de forma a que ninguém tenha que vos convencer that you must accept it e que se sintam obrigados a aceitar, because it's good, mas simplesmente que o aceitem porque é bom not because you're threatened, e não porque se sentem ameaçados not because someone says you must, ou porque se sentem empurrados por alguém a acreditar, because on your own porque por vós próprios you stand and feel the love. sentam-se aí e sentem o amor de Deus. There actually is a shower of love going on right now. Sentem-se banhados pelo amor que Can you chega feel agora it? à sala. Sentem-no? It is falling upon you. Está a ser Dear despejado ones, sobre you vós. represent the ancients of the area. Meus queridos, vocês são os antigos desta I know região. where I am, Eu sei onde estou, very ancient. muito antiga. The land where you sit A terra em que se encontram is older than you think. é mais antiga do que julgam. Civilizations have been before you think they have been. Muitas civilizações são mais antigas ainda do que aquilo que acreditam terem sido. And some of you were there. Alguns de vós estavam lá. Some of you literally own the dirt. Alguns de vós eram até donos dessas terras. You have been here so often, so Estiveram aqui long. tantas vezes, por tanto tempo. There's a few of you, and I know who you are, Alguns de vós, e eu sei quem são, that have been drawn here, que se sentiram atraídos para estar aqui other hoje. places, E vieram até de outras and terras. you feel right at home E, no now. entanto, sentem-se muito em casa aqui. You belong here. Pertencem aqui, The dirt is yours. porque esta terra é vossa. This is important for you to E é realize. importante que se deem conta disso. We have said this before in Europe. Já o dissemos antes na Europa. The oldest souls on the planet As are almas mais here. antigas do planeta estão aqui. That's where it's going to change. E é aqui que tudo vai mudar. We've said it before. Já o dissemos antes. When you look at where some of the most profound problems are, Se nós virmos onde estão a ocorrer os problemas mais the profundos, issues of humanity itself os desafios da própria humanidade, are in the oldest places estão a ter lugar nos lugares mais antigos, of humanity on the planet, onde existe a humanidade no planeta. because that's where they need to be Porque é aí que têm que estar, for the old souls to work the issue. de forma a que a alma antiga descubra a solução. Last time we sat before you, A última vez que estivemos aqui sentados frente a vós, we spoke of the changes in the earth. falamos das mudanças no planeta. We spoke about the fact the earth is alive. Falamos do facto dela estar viva. Gaia knows who you are. A Terra está viva, Gaia sabe quem vocês são. This is so. E assim é. You should understand it. Deveriam saber que sim. There is compreendeu. support for that which you call esoteric belief. Há aqui apoio a explicações daquilo que chamam o conhecimento esotérico. There is support Há provas disso. for what you believe. Há provas daquilo que acreditam. Many human beings are awakening to the possibility Muitos dos seres humanos estão a despertar para as possibilidades that the things that you believe in are true. de que as coisas em que vocês acreditam são a verdade. They're asking perhaps Talvez façam a pergunta, for advice on why they feel a certain way. peçam conselhos sobre por que será a razão pela qual se sentem como sentem. Younger souls Almas mais jovens are starting to awaken earlier, estão a começar a despertar mais cedo. and all they have is you E tudo o que têm como referência são vocês. to look at. Podem olhar para vocês como They're not referência. going to ask you what you believe Não vos vão perguntar em que é que acreditam, unless they see it in your life. a menos que o vejam isso em prática nas vossas vidas. An old soul's responsibility A responsabilidade da alma antiga is to show the new consciousness. é de mostrar a nova consciência, Compassion, a compaixão, compassion, wisdom, sabedoria, balance. equilíbrio. The things that make you want to be with someone. As coisas que fazem com que vocês queiram estar com alguém. Is they're not hard to be with. Pessoas que não é difícil estar ao pé delas. They have an outlook on life which is positive Têm uma perspectiva de vida positiva, because they're in control. porque se sentem sob controle dela.
They are balanced. Pessoas equilibradas, They will listen to you. que vos escutam. That's who you're becoming. É esse tipo de pessoas em que se estão a tornar. The last time we sat with you, A última vez que estivemos convosco, we told you that the compassion that you have on the planet right now dissemos-vos que a compaixão que há no planeta neste momento literally changes the grids of the earth. mudou literalmente as grelhas da Terra And that then affects others' consciousness e que isso, por sua vez, afeta a consciência de outros, if they wish to tune into it. se escolherem sintonizar-se com isso. It is a new kind of É communication uma nova forma de comunicação, without you ever meeting them. sem que os conheçam fisicamente. A group of compassionate old souls Almas antigas compassivas. will change the planet Será esse o grupo que vai mudar o planeta, through an esoteric system através de um sistema esotérico that we have described so many que times já descrevemos tantas vezes, within that which is the magnetic grid of the planet, naquilo que é a grelha magnética do planeta, which has always been related to your que sempre consciousness. esteve ligada à vossa consciência. Always. Sempre. It's a process that you are discovering, É um processo que estão a descobrir that my partner teaches. e que o meu parceiro ensina sobre isso. What does that tell you you can do? E o que é que isso diz que vocês são capazes de But fazer? there are younger souls Há almas mais with jovens, fewer lifetimes com menos vidas, that are watching que estão a observar how an old soul a acts. forma como se conduz uma alma antiga. They're not going to watch you very long, Eles não vão estar a olhar para vocês durante muito tempo and they'll be turned away e vão voltar as costas if they see old energy. se sentirem energia antiga em You're not vós. going to be wanting to be with somebody who's complaining, Ninguém vai querer estar com alguém que se está a queixar, who's always angry, que está sempre zangado, who's always disappointed with something. sempre desiludido com alguma coisa. Is that you? Será que se aplica a algum de Is it vós? a habit you have? Será que é um hábito que se instalou? Does it justify you being here? Será que justifica estarem aqui? Perhaps you ought to examine it and rewrite it Talvez consigam reexaminar essa questão e into the reescrever way essa you história really feel. e realmente começar a comportar-se como se sentem A realmente. compassionate human being Um ser humano compassivo, who cares about everything, que se preocupa com tudo, but has the maturity mas tem a maturidade not to be angered by it, de não se deixar se ficar zangado com o to deal assunto, with it in a way lidando com o tema that as the masters did. como faziam os mestres, Wisdom. com sabedoria. I've just described what the ancients can do, Acabei de descrever aquilo que faziam os antigos, and that's who you are. e esses antigos são vocês. You have figured that out, haven't you? Já perceberam isso, não é? You are your own ancients. Vocês são os vossos próprios antepassados. Interesting, isn't it? É interessante, não é? You go to the museum, Vocês vão ao museu you take a look at some of the artwork, e veem a arte ali exposta, some of the sculptures, as esculturas, could be thousands of years old. talvez com milhares de anos, You marvel at them, e olham para elas and you never, maravilhados, ever realized sem se darem nunca conta. you made them. Foram vocês que as fizeram. It's there for you to feel if you want. Essa sensação é possível de se sentir se quiserem. Does this give you another perspective Será que isto vos dá uma nova perspectiva of who you are? de quem vocês são? Oh, ancient one, Ou ancião, with the greatest wisdom on the planet, com a maior sabedoria do planeta, living in a place that has had so many e que civilizations. vive num lugar que já teve tantas civilizações. Again, I'll say it. Mais uma vez vos digo, You're the ones that are going to fit into the puzzle. são vocês que vão descobrir a peça do puzzle. I know who's here. E eu sei quem está aqui. I'll be back with more. E vou voltar depois com mais informação. And so it is. E assim é. O título dessa mensagem é a letra A. Essa é a terceira canalização de Israel, dada em 1º de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu sei onde estou. E para aqueles que estão ouvindo, estamos em Masada. Se você não sabe o que aconteceu aqui na história, você deveria procurar. Masada é profunda na história dessa terra. Eu revelarei algumas coisas aqui.
Alguns poderão dizer que são controversas, outros argumentarão, historiadores, talvez não concordem. Nós examinaremos a letra A hoje. Agora, A pode significar muitas coisas nesta terra de mestres ascensos. Neste lugar, a beleza deste lugar e o que aconteceu aqui, nós chamaremos de assimilação. Antes de fazer isto, eu tenho uma história de revelar a história humana. Tudo que vocês podem fazer é ler a respeito. Ninguém estava lá. Eu estava. Eu estava. Nós vimos a humanidade como nós vemos agora, da fonte criativa, em uma energia mais baixa de sobrevivência, e nós observamos os judeus. Eu revelarei a história do passado, que tem sido controverso. Eu fiz isso na Bolívia, há não muito tempo atrás. Um lugar histórico de milhares de anos. Eles não podiam compreender por que eles encontraram artefatos que não pertenciam àquele local. Eles fizeram pressuposições que estavam completa e totalmente erradas. E em minha canalização, eu lembrei a eles que não importa qual sociedade, o quão antiga, eles tinham museus, eles mesmos. Os achados arqueológicos chegaram até os lugares históricos, o Museu dos Lugares Históricos. E eles então encontraram coisas de outros lugares. Isto é típico com relação a qualquer museu em qualquer lugar. Até mesmo os antigos honravam seus ancestrais e seu passado. Que a arqueologia esteja consciente que nem tudo é como parece em uma camada que está no solo. Nem tudo parece como foi dito a vocês aqui. As histórias são acuradas e o básico é bem conhecido. Um lugar histórico é este. Há heróis aqui. Coragem e assimilação. Deixe-me contar-lhes o que aconteceu. Dentro da história, é uma história dentro da história. A camada que se sobrepõe do que vocês deveriam saber e que dará a tudo nessa história um propósito, uma glória, um esplendor que vocês não veem é isto. Estes eram judeus. E neste topo de montanha, eles sabiam de algo. Eles tinham assimilado a verdade da linhagem de Abraão. Eles sabiam sobre o Deus único. Eles sabiam de sua própria história e suas histórias. Eles sabiam do Deus único sobre o qual se falaria e aquele Deus único que poderia enviar ensinamentos. Eles sabiam a realidade do que acontece após a vida. Eles sabiam. Os romanos não tinham nada. Isto foi antes de um planeta monoteísta. Os romanos tinham seus deuses e eram os deuses com características disfuncionais de humanos. Eles não sabiam. Eu quero que vocês pensem por um momento de como isso afetaria vocês com as escolhas feitas nesse topo de montanha. Eu quero que vocês saibam de algo. Que os 10 que sobraram, depois que eles tinham matado suas famílias, eles não estavam em pesar, com tristeza. Claro, eles estavam pensativos pelo que aconteceu, mas eles sabiam o que vinha a seguir. Eles eram judeus, com a linhagem de Abraão. Eles tinham assimilado a verdade. E isso ressonava em cada célula de seus corpos. Eu quero contar algo a vocês que é honroso, que talvez seja controverso.
A decisão foi feita aqui para que todos perecessem. E ela foi tomada por guerreiros, não por mulheres, não crianças, nos encontros dos homens apenas. As mulheres e crianças não tinham nenhuma ideia do que viria a seguir e quais eram os planos. Como eles sempre tinham se voltado para seus líderes para descobrir qual seria a estratégia. Os homens que eram guerreiros vieram a partir da última reunião com a decisão final e eles decidiram sobre o tempo da morte de suas famílias de forma que fosse rápido e sem ansiedade. Todos juntos e antes do pôr do sol, cada homem matou primeiro sua esposa. Com uma surpresa, ela não sabia que isso estava vindo. Mataram com lâmina, de forma que as mulheres não tinham nenhuma ideia de que as crianças viriam a seguir. Há honra nesse sistema. Apenas um segundo ou dois. E então eles estariam com Deus único, eles estariam com Deus único, eles sabiam. Não foi um sacrifício doloroso. E antes, muito rápido, todos os 10 sabiam que estariam com suas famílias. Esta era a assimilação deles, do Deus único e da vida após a vida. Pensem sobre isto. Mesmo que possa ter sido doloroso no momento, havia alegria de que não haveria escravidão, não haveria sofrimento. As crianças vieram a seguir rapidamente. Como guerreiros, eles sabiam como fazer isso rapidamente. E sim, houve a dor do coração. Mas vocês não ouviram choros nas casas, como nos filmes mostram a vocês. Foi feito com honra e silêncio, serenidade, sabendo sobre o amor de Deus e a linhagem de Abraão. E os romanos não tinham nenhuma ideia. Quando os romanos chegaram, o cheiro de vitória foi roubado deles. Eles não tinham nenhuma ideia. Foi chocante para eles ver tantas pessoas tendo decidido estar com o Deus único. É isso que aconteceu aqui. E vocês podem levar isso, e vocês podem chorar, e vocês podem ter tristeza sobre os aspectos tridimensionais disso. Mas eu quero que vocês relaxem nos braços do Espírito agora e vejam a beleza do plano, a honra com o que isso foi feito e o amor por Deus que todos eles experimentaram na morte. Eu quero que vocês vejam esse lugar de forma diferente do que talvez foi ensinado a vocês. Isso é o bastante por agora. Assimilação. Você pode assimilar a sua crença ao mesmo nível que eles fizeram. Oh, vocês de um planeta monoteísta, novamente eu digo, começou aqui. E assim é. O título dessa mensagem é A Letra R. Esta é a 4ª canalização dada em Israel em 1º de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós esperamos muito tempo para dar essa canalização. E por mais de 2 décadas, nós falamos sobre isto em pedaços e partes.
Mas agora nós estamos num lugar onde nós podemos honrá-lo de uma forma diferente. A letra para essa canalização é um R. E significa lembrar-se. Se você não estava aqui quando o profeta Elias ascendeu, como você poderia então lembrar-se disto? E a resposta é que todos vocês têm história humana em algum nível em seu registro acástico. Nós não dissemos esta mesma coisa exatamente antes. Mas o acástico humano é extremamente complexo e ele está relacionado e interrelacionado com outros humanos, outras almas e com vocês mesmos. Vocês podem dizer que há camadas de lembrança acástica. A alma individual, planetária, história planetária e até mesmo aquilo que é a Gaia. Porque Deus está em cada um de nós. Essas complexidades também estão lá. E são belas. Alguns de vocês literalmente começaram a despertar para o potencial de que você talvez já tenha estado aqui. Não todos. Mas sempre acontece quando nós trazemos muitas pessoas para uma área ou um lugar. E há uma ressonância com uma energia e as pessoas sentem e são tocadas. Eu quero que todos vocês se lembrem de algo que aconteceu muito próximo daqui, e aconteceu, e nós falaremos sobre Elias. Por 2 décadas eu tenho falado sobre Elias. E não é devido à sua mestria judaica, é devido à lição que ele mostrou ao planeta a respeito do Deus único. Imagine por um momento o que aconteceu aqui. Em todas as vezes que eu falei sobre essa história, hoje ela é mais real, pois vocês estão sobre a terra, muito próximo de onde isto ocorreu. Pense por um momento em um mestre muito sábio. E Elias fez muitas coisas grandiosas, e ele de fato era sábio. E Deus o conhecia. O homem, que era o seu discípulo, aquele que algum dia receberia o seu manto, a palavra que usamos e que representa tudo o que é o conhecimento de Elias, é sua linhagem, sua sabedoria, é isso que nós chamamos de manto. Usamos essa palavra para isso, quase como uma roupa que alguém retira e coloca sobre outro ser humano quando ele faz a passagem. E aquele homem tinha um nome, e é pronunciado de muitas formas. Em algumas culturas é Eliseu, em outras um outro termo. Você encontrará a história de forma sincronística no Velho Testamento, escrita como história de um lugar não muito distante daqui. Aqueles que criaram a história dos judeus são aqueles que a escreveram e então foi descoberta também em um lugar não muito distante daqui. Então, o que vocês chamam de escrituras sagradas são uma história de pessoas. Naquilo que chamamos Reis 2, está a história que eu conto a vocês. Elias sabia que o seu tempo tinha chegado, mas ele também sabia, em seu nível de vibração como mestre, que ele não passaria através da morte. Poderemos dizer, você pode dizer para si mesmo, essas coisas pode ser verdadeira, mas nenhum ser humano fez isso de forma registrada na história. E quando nós entramos nesses tipos de ensinamentos,
Como dissemos antes, nesses dias antigos, havia mestres nesse planeta que vibravam de forma muito mais elevada do que vocês vibram, conduzindo todo o caminho para aquilo que vocês chamaram de um Mestre Cristo. Mestres de vibração elevada ocorreram muitas vezes nesta Terra. Eles precisavam. Eles eram exemplos para o planeta de um Deus amoroso, um que se comunica, um que é real e um que se importa. Isso era tão diferente do que a humanidade literalmente pensava que era o Criador. E com Elias não era diferente. E esse foi o ensinamento dele, o grande mestre que ele foi. Ele sabia que podia controlar o tempo da partida dele. Ele sabia quando era o tempo. E como exatamente isso aconteceu é uma questão do Elias. Mas ele sabia. E ele sabia com antecedência o bastante que ele contou a Eliseu para se preparar. Eu contei essa história muitas vezes. E é uma história acurada e verdadeira. Mas também envolve natureza humana, percepção humana e a verdade que nós ensinamos e que Elias nos mostrou. Era o tempo. E Elias disse a Eliseu: observe esse processo e escreva o que você vê. Pois eu estou escolhendo meu momento de partida e eu ascenderei. Conforme diz a história, Elias literalmente entrou no campo e permaneceu na terra, de pé. Na terra onde ele estava, que é a terra onde vocês estão aqui hoje. Pensem nisso, é o mesmo pó da terra, é a mesma energia, é o mesmo Deus. E então, algo miraculoso aconteceu. Elias começou a se transformar. E então, nós faremos uma pergunta várias vezes durante essa canalização. Em qual ponto Deus desceu para recolher Elias? Foi agora? A resposta é não. Então nós continuamos. De acordo com os escritos de Eliseu, que estava observando tudo isto, e a propósito, ele receberia o manto e também faria grandes coisas. Este homem observou com olhos abertos, conforme coisas multidimensionais aconteceram diante dele. O que ele viu não estava em 3 dimensões. Nenhum profeta, nenhum mestre viu Deus em 3 dimensões. Mesmo a sarça ardente era uma manifestação de percepção de um ser humano. Um arbusto que estava em chamas, que não consumia a si mesmo, é muito mais do que um arbusto. Alguns dizem que tinha uma forma angelical ou uma voz que chamou sua atenção. É isso que diz a história. Elias, em sua história, e Eliseu observou. A transformação começou. E se vocês querem saber o que aconteceu e em qual ponto, eu acho que nem mesmo Eliseu sabia, pois ele simplesmente observou tudo de uma vez. A primeira coisa que ele viu foi luz. Uma luz tão brilhante que ele nunca tinha visto nada igual, e isso feriu seus olhos. Aconteceu no chão, onde Elias estava de pé. Pergunta, a segunda vez. Foi este o momento onde Deus desceu e recolheu Elias? E a resposta é não. A história continua.
Pois na percepção de Eliseu, ele começou a ver formas e até coisas que agora podemos dizer que têm significados numerológicos. Uma das coisas que ele viu foi uma roda. Ele não viu simplesmente uma roda. Ele viu uma roda dentro de outra roda. Esta foi a percepção multidimensional dele. Não havia nenhuma roda lá, mas estava sendo mostrado para Eliseu para que ele pudesse escrever. E nós dizemos o que significa. Muitos conjecturaram o que isso significaria. Muitos estão corretos. O círculo, ou a forma do círculo, é a forma perfeita. E vocês o encontrarão ao longo de tudo aquilo que é história espiritual. É a forma do halo. O círculo maior que ele viu representava o amor infinito e a pureza de Deus. Não há início e também não há fim para um círculo perfeito. Mas Eliseu viu dois círculos. Um estava dentro do maior. Aquele que estava dentro representava a alma do ser humano e era um círculo, sem fim e sem início. Um pouco menor do que o círculo maior, que englobava completamente em seus braços. Os dois círculos, um com o outro, começaram a se transformar em algo mais. E Eliseu disse, parecia como uma carruagem, um carro. E aquela carruagem tinha 3 cavalos brancos. Vocês precisam compreender, então, a numerologia do 3. 3, nos tempos antigos, onde eles identificavam os números e as energias, representava uma energia catalisadora. Um catalisador é algo que está sempre mudando o que está ao redor dele. Os 3 cavalos brancos, sendo cavalos e uma carruagem, significava que Elias estava prestes a ir para algum lugar. Eliseu identificou a carruagem e deu um nome conforme a energia de Elias em seu Merkabah ou Merkaba. Agora, isto é cavalgar ou viajar em hebreu. Então, a carruagem da ascensão foi identificada e toda a humanidade compreende. Na ascensão de Elias, Eliseu estava mostrando o que estava sendo mostrado a Eliseu. Estou contando a história com a impressão dos seres humanos. A multidimensionalidade da natureza sagrada do ser humano. Vocês estavam vendo a parte de Elias. As partes sagradas se desenvolveram, se apresentaram diante dos olhos de Eliseu. Terceira vez que eu perguntarei, já é o momento quando Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, finalmente desceu e o recolheu? E a resposta é não. Pois o que Eliseu diz a seguir? A carruagem deixou a terra com toda a sua roda dentro da roda, o círculo dentro do círculo, no céu diante dele. E tudo foi junto. E ele observou o seu mestre Elias desaparecer no céu. A última lição, a mais importante de todas, uma que eu tenho dito a vocês por mais de 20 anos. Em você está Deus. Deus não precisou descer para recolher Elias, porque Deus estava em Elias. E a energia na qual Elias se transformou foi boa o bastante para carregá-lo direto para o céu.
É você. Em você. Não é o que Deus faz por você, ou com você, ou para você. Você tem Deus em seu interior. A sua ascensão, aquele momento da morte para cada simples humano, é a mesma. Vocês partem por conta própria. E vocês ascendem por conta própria. Esta foi a maior lição do mestre Elias, a não num lugar muito distante daqui. Ele identificou, através de Eliseu, o Merkabah. Ele mostrou a numerologia da alma humana em transformação, que é uma representação do fato de que a alma retorna. Está sempre mudando. Ela não vai para algum lugar e permanece lá. Da mesma forma que Deus nunca muda. Deus muda conforme vocês mudam. É o relacionamento que muda. O Deus de Abraão é o Deus de hoje. Mas o relacionamento de Deus com Abraão mudou enormemente. Da relação de Deus para vocês, esta é a mudança. Este é o catalisador. Este é o 3. Esperei por muito tempo para estar onde aconteceu e finalmente revelar algumas das metáforas que são tão belas e que Eliseu nos deu, que Elias nos deu e que Eliseu escreveu em tal ordem, de tal forma, com tal clareza, de forma que pudéssemos dar a vocês essa informação tantos anos depois. Permaneçam aqui e honrem isso, que não aconteceu em um lugar muito distante daqui. O mesmo Deus, a mesma terra, o mesmo lugar. Pensem sobre essas coisas. É belo. E assim é.
Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus